Primeiramente, peço desculpa aí, a gente atrasou uns minutinhos. Nós vamos fazer agora a segunda rodada do webinar da ECF Responde, tá? Provavelmente nós teremos uma terceira rodada aí, devido a um problema de adesão aí de clientes, mas em respeito a vocês que já estão na sala, nós daremos andamento, tá bom? Então hoje vamos falar um pouquinho do ECF Responde. Da escrituração contábil fiscal. Meu nome é Douglas de Andrade, e eu faço parte do time da consultoria de segmentos. Eu represento a TOTVS aí no grupo de empresa piloto aí junto ao Fisco de SPED e simplificação. Eu vou falar um pouquinho hoje da parte de conceito da ECF, tá? Talvez muitos já conheçam aí, mas alguns sejam o primeiro ano aí da obrigatoriedade. Então, dá uns 15, 20 minutos aí sobre a parte conceitual e das alterações que tiveram para esse ano. Vou falar sobre o espaço fiscal da TOTVS também. E depois entra o pessoal do suporte da linha de produto aí para dúvidas, tá? Para apresentação do que alterou no produto e também para eventuais dúvidas. Bom, vou falar um pouquinho da legislação, né? A escrituração contábil fiscal, ela faz parte aí do programa SPED da Receita Federal, que foi instituído desde 2007. E para esse ano tiveram algumas alterações no layout aí de registros, né? Referente ao layout 5. Então foi através do ato COFINS 9 de 2019. O projeto SPED, né, ele visa aí a padronização e compartilhamento das informações fiscais e contábeis entre os fiscos, né? Racionalização e uniformizar as obrigações acessórias também, e tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, também o melhor controle, né, e fiscalização sobre as informações enviadas ao fisco, aí tendo o cruzamento de informações e uma auditoria eletrônica. A ECF ela veio substituir a antiga DIPJ, né, a partir do ano de 2015. Então, começou a ser entregue em 2015, e uma das principais inovações da ECF é que ela recupera as informações da ECD, que é da Escrituração Contábil Digital. Então, quem está obrigado a entregar a ECD, ela recupera na ECF. Também na ECF vai ser enviado o ELALUR para as empresas de lucro real, né? Com apuração aí de adição e exclusão do IRPJ e da contribuição social, do livro LALUR, do ELAC, que são das contribuições sociais. Parte A e parte B, adições e exclusões. Vou falar um pouquinho da obrigatoriedade e o prazo de entrega. Então, quem está obrigado a entregar é a ECF, né? Então, obrigado a entregar são todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, tributadas pelo lucro real, arbitrado e presumido. Lembrando que a ECF ela só pode ser enviada com um CNPJ, não pode ser enviada duas ECFs, tá? Somente uma por CNPJ. Estão desobrigadas a entregar as empresas tributadas pelo Simples Nacional, órgãos públicos e autarquias e fundações públicas, e as pessoas que não têm efetuado qualquer tipo de atividade financeira ou patrimonial, tá? O que é isso aí? Teve algum pagamento de uma taxa de sindical, movimentou financeiro, alguma coisa, tem que entregar a ECF. Um detalhe que temos sobre a ECF são as SCPs, tá? Que é a Sociedade em Conta de Participação. Então, cada SCP é obrigatório ter um CNPJ, né? E só que ela não tem personalidade jurídica, então ela vai ser enviada junto com a obrigação do sócio ostensivo, o sócio responsável perante a Receita Federal. Então, para cada SCP, cada sociedade dessa conta de participação, vai ser enviada uma ECF. O prazo de entrega da ECF é até o último dia de julho do ano subsequente, né, o período de apuração, no caso, nesse ano aqui vai ser agora dia 31 de julho, ocorrendo situações especiais entre janeiro e abril do ano calendário, e até agora também no mês de julho, né, e nos demais meses até o último dia útil do terceiro mês subsequente à situação especial, aí, no caso de cisão, fusão ou incorporação.
Tivemos alterações também sobre as penalidades, que antes a não entrega aí da ECF no prazo, ela tinha uma multa fixa, né? Porém, agora o fisco aí, a tendência do fisco é mudar isso daí, tá? Então o fisco pode autuar agora por uma falta de informação de um registro, um arquivo não enviado corretamente. Então o fisco pode estar autuando. Então a multa agora pode ser de 0,5% sobre o valor da receita bruta da pessoa jurídica, né? Do período da escrituração, aos que não apresentarem os registros ou arquivos respectivos da escrituração. Multa de 5% sobre o valor da operação correspondente também, isso limitado a 1% da receita bruta, tá? Aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações. Multa de 0,2 centésimos de por cento por dia de atraso, tá? Se a pessoa jurídica for usuária do programa SPED da Receita Federal, ela pode ter a redução nessa multa aí que pode variar entre 50% e 75%. A ECF ela pode ser retificada em até 5 anos, tá? Independente de autorização do fisco. A ECF retificadora, ela substitui integralmente a anterior enviada, né? E não é permitido retificar ICF para a mudança de regime de tributação. Você tem uma empresa lucro real e pagou um DARF lá por lucro presumido, ele não aceita esse tipo de retificação para alteração de regime de tributação, tá? A não ser que seja pela adoção do lucro arbitrado, onde é o enquadramento feito pelo fisco. E aí não tem jeito, tem que ser feita a retificação. Aí sim eles aceitam a retificação. A assinatura do arquivo tem que ser através de arquivo certificado digital, tá? Tem que ter a assinatura de um contador, que pode ser um EPF ou um ECPF do tipo A1 ou A3, que são aqueles certificados por arquivo eletrônico ou cartão de certificado digital. E pela pessoa jurídica também tem que ter a assinatura, que pode ser o EPJ ou o ECNPJ. No ECAC, é possível fazer a procuração eletrônica, né, para outorgar aí para assinatura de um contador, por exemplo. Então é direto no portal da Receita. Aqui um detalhe para as entidades imunes e isentas, que não entregam a ECD, não precisam da assinatura do contador, tá? Somente do representante legal aí da entidade. Vou falar um pouquinho dos blocos e registros e na sequência já vou falar das alterações do layout 5, tá bom? Bom, então na recuperação da ECD na ECF. É obrigatório para todas as empresas do lucro real, para as empresas do lucro presumido, imunes ou isentas, que estão obrigadas a entregar a ECD, também a recuperação na ECF é obrigatória. Opa, só um pouquinho. E para as empresas de lucro real também tem um detalhe que ela tem que recuperar a ECF do ano imediatamente anterior, tá? Dentro da ECF do ano. Aqui nos blocos de registros nós tivemos poucas alterações, mas eu vou falar mais à frente. Então aqui temos o bloco 0, que é de abertura, o plano de contas no bloco C, mapeamento, e aqui houveram algumas alterações, tá? Que eu vou falar no próximo slide. O bloco E, que são as informações recuperadas da ECF anterior e dos dados recuperados da ECD. O bloco J, plano de contas de mapeamento das contas referenciais. Bloco K, saldo das contas contábeis e referenciais. Aqui nós tivemos uma alteração. Bloco L vai servir para as empresas de lucro real, como o M e o N também. Bloco P, empresas de lucro presumido. E o Q, demonstrativo do livro caixa. São as empresas de lucro presumido aí, que fazem a escrituração para o livro caixa e que estão obrigadas a entregar ECF, aí nesse bloco Q. O T é de lucro arbitrado e o U de imunes e isentas. Os demais permanecem os mesmos blocos, tá? Agora vamos falar das novidades para esse ano, para a entrega desse ano do Layout 5. Então, para as empresas que apuram pelo lucro presumido ou arbitrado
que eram obrigadas a enviar a folha de pagamento junto com a ICF, o registro Y672 ele foi excluído, tá? Os campos 18 e 19. Então, por que isso? Porque agora tem o e-social, então o fisco tem como verificar a informação da folha direto no e-social, não mais na ICF. E a tendência do fisco é isso daí, tá? E eliminando aí redundância nas informações aí de outras obrigações acessórias. Aqui também teve uma alteração, que é o registro K915, que é a justificativa para as contas patrimoniais, o total de débitos e créditos que foram criados. Então, se recuperou lá o valor da ECD no mapeamento das contas referenciais. Teve divergência, vai ter que justificar. Antes era através de aceitava transmitir, né, a obrigação aí com advertência, porém agora vai ter que justificar. Então essa é a nova tela, que foram incluídas aí as colunas total de débitos e créditos. E saldo inicial e saldo final já tinha, né, na obrigação aí no programa gerador. O registro K935 também é a justificativa de divergência de contas, só que das contas de resultado, tá? Então, tendo diferença nas contas de resultado, vai ter que ser feita a justificativa. Esse material, pessoal, está compartilhado com vocês aí, tá? Essa parte conceitual na aba documentos. Então, tendo interesse aí, vocês podem baixar aí para tirar eventuais dúvidas aí, tá bom? Já está disponível aí um PDF para vocês. Continuando, aí vamos falar um pouquinho, o registro K156, que é o mapeamento referencial dos saldos das contas, né? E aqui é o relacionamento das contas referenciais. Também teve uma alteração no registro X357, que são as investidoras diretas. Então, as empresas brasileiras que têm investimentos no exterior aí, né? Agora ela tem que informar o percentual de participação nessas empresas. Bom, esse aqui é o site da Receita Federal, né? A carinha lá do site da Receita Federal para baixar aí o programa, o PGE, o Programa Gerador, e bem como o manual aí de orientação aí da Receita Federal. Mais à frente eu vou falar do nosso espaço fiscal, que lá você também tem um link direto para baixar o Programa Gerador. Tivemos uma alteração na ECD desse ano, né, para as empresas aí, que pode afetar a ECF, tá? Então, o que é? O lançamento extemporâneo. Se a pessoa jurídica ela teve um lançamento extemporâneo na ECD, que não alterou a base de cálculo do IRPJ e da contribuição social, ela vai fazer o lançamento normal na ECF desse ano, tá? Do ano corrente. Porém, se ela fez um lançamento na ECD referente a 2018, por exemplo, um lançamento extemporâneo, e alterou a base de cálculo do IRPJ e da contribuição social, ela tem que fazer a retificação da ECF, tá? Ela não vai poder fazer através de lançamento extemporâneo na ECF desse ano, porque alterou a base do imposto. Consequentemente, ela vai ter que fazer também a retificação da DCTF, haja vista aí que mudou o valor do imposto a recolher, tá? Vou falar um pouquinho para vocês do espaço fiscal da TOTUS. Então, em totus.com, espaço cliente, em cliente, né, já é cliente espaço fiscal, você pode acessar toda a página de legislação aí, que a consultoria de segmentos atualiza diariamente, bem como as principais obrigações do momento aí, detalhada aí em embasamento legal, tá? Então, vou passar rapidamente aqui para vocês, que já eu passo a bola aí para o pessoal do suporte, tá? E para a linha de produto aí para falar sobre as alterações. Então, por exemplo, se você clicar aqui em ECF, você vai ser direcionado a toda a base da ECF, tá? A parte de legislação, o objetivo dela, e aqui também você tem acesso ao programa transmissor, que é o PGE, e bem como outras informações aqui do manual, e também tem um acesso direto para a página do produto, tá? Da linha Proteus, por exemplo, você pode clicar aqui em linha Proteus, você vai ser direcionado direto à página de produto.
Aqui a gente pede para vocês cadastrarem, por gentileza, para receberem os nossos eventos gratuitos, tá? Para participar e bem como receber as nossas notícias aí, alterações na legislação. Como vocês podem ver, já aparece aqui um pop-up aqui para vocês fazerem a inscrição, porque agora não vai mais poder ser enviado automaticamente. Vocês vão ter que entrar aqui, por exemplo, os eventos responde e se inscrever. Caso vocês façam o cadastramento do e-mail, já vai receber aí direto no seu e-mail o link aí para os nossos eventos responde, bem como a alteração da legislação. Também aqui é possível ver atualizações legais, o nosso RID diariamente alimentado, tá? Calendário de obrigações, referente às obrigações federais, estaduais e municipais, com municípios acima de 500 mil habitantes. E em Tire Suas Dúvidas, você tem acesso à documentação e orientações e FAQs da consultoria de segmentos. Tá? A gente tem bastante assunto lá, um documento todo com embasamento legal, tem muita coisa lá que você pode consultar. Acesso também ao TIF, TOTUS Inteligência Fiscal, que é o auditor das obrigações acessórias, e o blog de clientes. Conteúdo gratuito, então é só se cadastrar e aqui vocês podem ver, ó, já temos cronograma de social, tudo que é alteração da parte trabalhista, fiscal, tá? Você pode verificar aqui diariamente que a gente está atualizando. Bom, pessoal, essa parte de conceito, aí do time da consultorias acabou. Eu vou ficar até o fim aqui, tá? Tendo alguma dúvida aí, pode acionar, mandar pergunta aí. E agora eu vou passar para a Karen, tá? Que é do suporte, e ela vai dar andamento aí à apresentação. Obrigado a todos e até daqui a pouco. Então vamos lá. Olá, boa tarde, meu nome é Karen, atuo no suporte da controladoria, no padrão, tá? Nós iremos aqui demonstrar de que forma que geramos a ECF no Proteus, ok? E dar seguimento aí com o conceito já embasado pelo Douglas. O objetivo hoje é apresentar os cadastros principais para a entrega da ECF, né? As principais novidades, os blocos como o W, V, demonstrar também através dessa apresentação central de escrituração, o TAF e os demais blocos, tá? Já foi passado um conceito sobre a ECF, tá? Pelo Douglas, e aqui nós estamos abordando também como introdução, que ela veio para complementar a ECD, como o Douglas disse, né? De acordo com as características que ele demonstrou aqui, quem deve recuperar a ECD, quem não deve, e que a ECF ela veio para também substituir a DIPJ. Vamos lá. As primícias mínimas para você gerar ECF, como, por exemplo, a apuração de resultado, tá? As contas de receita e despesa devem estar zeradas quando a apuração anual, você tem que ter a apuração de 1 a 31/12. Desculpa, nós vamos voltar aqui, iniciar a apresentação, tá? Retomar aqui, que antes não estava dando para visualizar a tela, tá bom? Então, lá nós falamos sobre o objetivo anteriormente, tá? Só estou repassando para quem não visualizou em tela, tá ok? Nossa introdução, falei sobre a ECF, só alguns detalhes, o Douglas abordou bastante esses dados aqui, tá? As premissas aqui que eu estava falando sobre a apuração de resultado que eu havia mencionado, apuração anual e trimestral, né? Quando a apuração anual de 1 a 31/12, a apuração trimestral vai ser feita a apuração com o zeramento das contas trimestralmente, sem utilizar a conta ponte. Com as contas de resultados zeradas, gostaria de ressaltar um detalhe aqui para quem faz entrega com centro de custo. Os centros de custo que serão entregues, que são das contas de resultado, também devem estar apurados, tá? Não pode haver saldo anterior, porque senão vai gerar saldo divergente na entrega, porque vai confrontar com o que você tem nas contas de resultado com relação ao que você tem ao centro de custo. Então, você deve também se atentar a isso, emitindo relatórios no Proteus, para ver se esses centros de custos que serão entregues estão zerados.
Todas as contas analíticas devem estar devidamente classificadas lá com as naturezas do SPED, tá? Caso contrário, você não vai conseguir integrar a conta. Também as contas analíticas devem estar associadas às contas referenciais da Receita, tá? Que a Receita é quem disponibiliza, nós disponibilizamos documentação de como importar e converter o arquivo para importar para o Proteus. Não há necessidade de amarrar as contas sintéticas. Também, por sua vez, o módulo do TAF deve estar implantado e atualizado cadastralmente também o calendário contábil. Quando a apuração anual, o calendário deve ser anual. Quando a apuração trimestral, o calendário deve ser trimestral. Mas caso você já tenha um calendário anual com seus movimentos e esteja amarrada a moeda e você vai gerar a ECF trimestral, não há necessidade você vai criar um calendário novo, trimestral, mas sem amarrar a moeda. Não há necessidade de amarrar a moeda. É só para a entrega da ECF. Na hora que você for gerar a ECF, você seleciona esse calendário que foi criado, tá bom? A moeda também cadastrada, lá a moeda corrente. Amarração do calendário moeda somente, como eu havia dito, calendário amarrado a moeda para o calendário que foi movimentado os lançamentos, tá? Mas se você, como eu já disse, você já teve movimento no calendário anual, mas a sua apuração é trimestral, você vai criar um calendário trimestral sem amarrar moeda. Plano de contas referencial, amarração do plano de contas referencial com o plano de contas, tá? As novidades do layout 5, como foi abordado pelo Douglas, o K915, K935, esse bloco, ele não vai ser gerado, tá, pelo Proteus. Lá no manual da Receita descreve que ele vai ser gerado automaticamente lá pelo próprio PGE, tá, durante o processamento de verificação de pendências. A Receita não abriu para que nós gerássemos ele no arquivo, por esse motivo o Proteus este ano não vai gerar, tá, ok? Que ele vai confrontar os saldos do bloco K155 lá, com K355, as informações que você tem, dando advertência, obrigando a gerar o bloco K915 e o K935 para as contas de resultado. Aqui, sobre a mudança, tá, da estrutura do K156, aqui demonstra melhor como que ficou diferente, né? Que agora você tem lá o campo de débito e de crédito lá do saldo anterior. No layout 4 não se tinha, tá? Aqui, sobre o L100, P100, o 100 é o balanço. Algumas contas foram atualizadas, tá? Pela Receita. E também foi incluso lá o valor total de débito e de crédito. Que, como eu havia dito, as contas que foram atualizadas, é necessário que o contador verifique se o seu plano de contas está atualizado para que venha incluir essa nova conta no plano de contas referencial e posteriormente amarrar ao plano de contas. Também ali do DRE, tá, que é o L300, P150 e o 150, também houve atualização. Também no M300, tá, da parte A do LALUR, foi disponibilizados contas novas lá pela Receita, também devem ser inclusas, será atualizado pelas tabelas, precisa atualizar também as tabelas dinâmicas do TAF, fazendo a aplicação do pacote da ECF, tá? O PDDistre, o PDTAF, mais para frente eu vou abordar isso. Também, refletindo no M350, houve atualizações das contas, tá? O X357 também foi disponibilizado campos novos lá no TAF, através da rotina TAF 336. O Proteus hoje, do módulo contábil para o TAF, não vai levar essa informação, vai ser necessário preencher lá manualmente, no TAF. O M010 também deve ser preenchido ali naquele campo, tá? Foi atualizado, foi criado, para falar a verdade, o código da parte B, então deve ser preenchido ali naquele campo através da rotina TAFA 330, tá? O lançamento extemporâneo, como o Douglas
havia explicado. No Proteus você vai ter lá nos lançamentos contábeis, tá? Você vai relacionar ali a opção 2 lançamentos de contas de resultado. Esse é para ECF, para que seja gerado lá na rotina TAFA 311 já o lançamento como extemporâneo, tá ok? Ele vai gerar automaticamente, uma vez que você definiu aqui na contabilidade, no seu lançamento, que ele é extemporâneo, na hora que você exportar do ECF para o TAF, ele vai gerar essa informação automaticamente lá no TAF, onde você pode observar através da rotina TAFA 311. Os procedimentos para gerar o arquivo TXT. Aqui nós temos plano de contas referencial. Todos esses campos grifados em vermelho, utilização, natureza, classe, eles devem estar preenchidos. Então, quando você importa o plano de contas referencial, esses campos já devem estar preenchidos, ou, caso contrário, quando você for amarrar o plano de contas, esses dados não serão preenchidos, consequentemente, seu plano de contas, seu plano referencial não serão gerados, integrados com o TAF. A rotina plano de contas, lá você vai preencher, se atentar se esses campos estão todos preenchidos e verificar se a conta referencial que você amarrou seu plano de contas possui a mesma natureza, como nós podemos ver ali embaixo sinalizado, o tipo de utilização, classe da conta. Todos esses dados vieram lá da amarração lá do cadastro do plano de conta referencial. Então, quando você amarra, ele gatilha essas informações automaticamente. Devemos nos atentar se amarramos a conta referencial correta, conta de ativo com conta de ativo, conta de resultado com conta de resultado. Caso você amarre de forma incorreta uma conta de resultado com uma conta de ativo, na hora que você for exportar para o TAF, ele vai apresentar advertências e impedir essa importação, tá? Visão gerencial. Nós temos muitos casos aqui no suporte, onde o cliente ele faz a entrega da ECF e precisa gerar o balanço EDRE, e por muitas das vezes acabam utilizando a visão gerencial já entregue na ECD. Não pode ser utilizada, porque para gerar o balanço EDRE, nós colocamos ali as contas referenciais, como pode se ver sinalizado ali, porque esses registros de balanço DRE, a Receita espera que seja gerado com conta referencial, tá? Por isso que não pode utilizar a mesma visão gerencial que foi utilizada na ECD, porque os modelos que nós temos aqui, eles já contemplam, já tem as contas referenciais aqui. Se tiver outra informação que não seja a conta referencial, o TAF vai dar erro e não vai integrar, tá ok? Caso você não tenha sua visão gerencial igual esse modelo que eu tenho aqui, que nós mesmos disponibilizamos, não precisa, você não é obrigado a informar, tá, a visão. O Proteus ele vai gerar o balanço ADRE com base na amarração do plano de contas com o plano referencial, tá ok? Porém, se você deseja gerar com visão gerencial, você precisa utilizar a visão gerencial correta. Sobre o DEREX, nós temos a rotina para cadastro, tá? Primeiramente, você tem que obter a visão gerencial, modelo, também fazendo o cadastro dela, né? Importar ela lá e amarrar as contas relacionadas, tá? Fazer a configuração do livro, porque é o livro que você vai informar para gerar o arquivo com o DEREX. Fazer o cadastro do DEREX através da rotina de cadastro, lá de DEREX CTBS 450. E na hora de gerar o arquivo, você vai definir como sim lá e vai selecionar a visão gerencial, o código de livro, né? Para falar a verdade, que você amarrou a visão gerencial. O bloco W também está disponível a rotina de cadastro bloco W, que é a rotina CTBS 410. Necessário fazer o cadastro dele lá, para na hora de você gerar, você determina na geração da SF que você vai gerar esse bloco. Aqui nós temos a rotina que se gera ICF, né, e o LALUR. Então, vamos lá. Voltando aqui, onde eu estava demonstrando a rotina de escrituração, tá? Onde nós geramos a ICF, a revisão, para falar a verdade, e a revisão do LALUR. Aí eu gostaria de deixar um detalhe aqui, que quando você for gerar o LALUR, você primeiro tem que gerar a ICF. Você precisa gerar ECF para importar o plano de contas, tá ok? Porque senão o LALUR você não vai conseguir gerar, porque o LALUR não integra o plano de contas. Então, uma vez que você integrou, ele vai gerar o LALUR.
Tá? Você pode gerar a revisão e importar automaticamente lá para o TAF, ou na hora que está gerando a revisão, apresenta aquela mensagem, deseja exportar para o TAF, você colocar como não, e posteriormente você vir aqui exportar os dados novamente para o TAF. Aqui nós temos a rotina, os parâmetros, né, que devem ser informados para o layout. Você seleciona a filial. Também da mesma forma, deve-se atentar ao preenchimento desse parâmetro com base no manual da Receita. Você pode se basear informando se é abertura, se teve uma situação especial, tá? Se é uma retificadora, qual o tipo de CF, se ela é uma SCP, uma só extensiva. Aqui também você vai informar aqui sobre a avaliação de estoque, caso você for gerar, você deve informar aqui, tá ok? Sobre o refis, sobre os parâmetros do PAS, lucro real, lucro presumido, também deve se atentar a esse preenchimento. Aqui, esse parâmetro, ele vai ser... Ela é ligada diretamente aos blocos L, P e U. E ali embaixo do RPJ, ele vai extrair os dados do bloco K, L, P e T. Então, se não for preenchido esses dados, esses blocos não serão integrados, não serão gerados nas nossas tabelas e, posteriormente, não vai integrar para o TAF. Aqui também nós temos os demais parâmetros, tá? Que o contador deve se basear no manual da Receita, como preencher a forma de tributação, se é estimativa por balanço, tá? Eles vão refletir nos blocos K também, no L, no P. Caso não seja preenchido, os blocos não serão gerados. Aquele tipo de escrituração está com livro, caixa, contábil, o contador deve se basear no manual da Receita, que ele diz que para lucro presumido deve ser preenchido, tá? Aqui nós temos da imunizenta, ele vai refletir lá na imunizenta. Todos esses parâmetros, eles vão refletir na imunizenta. Aqui nós temos o critério de reconhecimento de receita. É esse daqui que vai levar, se vai gerar o bloco W, tá? Ali embaixo o DEREX, você vai definir como sim. Aqui vai refletir no bloco Y, nos blocos X, aqui descritos. Esse também, ele vai levar a sua alíquota do CSLL e os parâmetros ali abaixo, eles vão refletir no Y630. Aqui também vai refletir o bloco X, tá? X340, o X280. Aqui também, só que nós teremos os blocos Y, Y620, Y580. Também aqui os Ys, 550, 520, 590, perdão. Aqui também, continuando com os Ys e o X. Também o X430, X420, X450, 460 e o 470. Esses parâmetros, o primeiro parâmetro ali, ele vai gerar lá no registro 0021, tá? E os outros demais vão gerar os blocos X. Também aqui, o bloco X. Ali embaixo nós temos o DEREX, que é o código do livro, né? Que você cadastrou, amarrou a visão, você vai definir ali embaixo. Aqui, para você gerar, você deve informar o período que você está gerando, tá? O calendário que você criou, então, naquele caso que eu havia mencionado, que vai ser criado um calendário trimestral sem amarrar moeda, você vai definir, selecionar ele aqui, tá? Informar a moeda corrente, tipo de saldo e o range do plano de contas, tá? É importante que esses parâmetros aqui sejam preenchidos de forma correta, porque se não forem preenchidos, eles não vão gerar lá os dados, como, por exemplo, ali as contas patrimônio,
do patrimônio até o patrimônio, você tem que informar a conta de ativo, passivo e patrimônio líquido. Não pode informar somente as contas do patrimônio líquido, tá? Caso contrário, não vai ser gerado o balanço e não vai gerar as contas de ativo. E ali embaixo as contas de resultado, são as contas de receita e despesa. Aqui você define se você vai gerar com visão gerencial de balanço ou DRE. Você informando que vai gerar com balanço DRE, você seleciona ali o código do livro, porém, como eu havia falado inicialmente, tem que ser a visão gerencial que nós temos como modelo, tá? Não se pode utilizar o modelo que usou para gerar ECD. Caso você não tenha, nós temos disponibilizado em nossa documentação, ou você pode informar como não aqui, o sistema vai gerar o balanço DRE, mas com base na sua amarração do plano de contas com o plano referencial, tá ok? Nós temos ali sobre o processamento do centro de custo, como havia dito anteriormente, se você for gerar com centro de custo, ele tem que estar devidamente zerado, não pode haver saldo anterior, caso contrário vai dar reflexo de saldo incorreto para o seu arquivo, tá? Você deve definir ali o plano de contas referencial, que foi amarrado ao seu plano de contas. O L210, também o P100, todas essas daqui nós temos modelos de visões, tá ok? Que devem ser utilizadas. Não crie uma e utilize. Utilize as nossas, porque tem a estrutura de acordo com o que o TAF espera. Porque se você informar os dados lá na estrutura, igual o que eu havia mencionado do balanço lá, que tem a conta referencial, por exemplo, no L210, ele não vai importar para o TAF. Que você vai colocar se é posição anterior de lucros e perdas como sim ou não, você deve verificar no manual de que forma preencher, tá ok? Também os outros registros ali, todos eles são através de visão gerencial, tá? Também nós temos modelos. Aí ele apresenta lá a exportação executada com sucesso, ele pergunta, né, se você deseja exportar para o TAF. Depois que você coloca como sim, ele vai apresentar lá exportando para o TAF, vai apresentar a TAF ST1, exportando depois para a TAF ST2. Aí ele vai integrar aqui com o TAF. Essa tela já é do TAF, onde ele apresenta o que incluiu, o que houve alteração, exclusão e inconsistência. Caso apresente alguma inconsistência para você, dê um duplo clique sobre a bolinha vermelha, ali onde apresentou a inconsistência, e verifique qual que é o erro. Se você não encontrar na documentação que nós disponibilizamos no TDN, encaminhe para a gente a inconsistência apresentada. A maioria dos erros aqui já foram mapeados, tá? Então, se caso você não encontrou, encaminhe para a gente para que a gente possa analisar e criar uma documentação para melhor auxiliar você. As atualizações e configurações do TAF. Aqui o TAF, né? É um produto voltado para a gestão, né? Que ele é utilizado para as entregas, é como se ele fosse um pré-validador, por isso que ele faz aquelas validações do que vai integrar, o que não vai, dar advertência. Então, é utilizado não somente para SF, como para outras obrigações, tá ok? Lá no TAF, você tem que fazer a atualização das autocontidas através da rotina lá de wizard de configuração. Ele precisa estar atualizado com o parâmetro MV Valticon atualizado, perdão, em branco, que aí ele vai executar a autocontida. Você precisa ter o cadastro lá na rotina de complementos cadastrais, tá? Lá você define a filial, o código da filial, a matriz. Se caso você for gerar uma SCP, você define ali embaixo. E na aba obrigações fiscais, você tem que definir lá a ECF. Caso contrário, não vai integrar para o TAF. O Y600 é um cadastro feito manualmente lá através do TAF, tá? A rotina TAFA 346. Sobre o LALUR. Nós vamos apresentar aqui as rotinas, tá? Que você deve cadastrar. São os cadastros mínimos para poder integrar o LALUR lá com o TAF, tá ok? São os fontes envolvidos e as rotinas lá. Na contabilidade, nós temos a rotina para você fazer o cadastro, né? O filtro, que é a CTBS 300. Você vai fazer um filtro aqui, você pode filtrar por centro de custo. E você vai definir quais contas serão integradas para o TAF, tá?
como eu havia dito anteriormente, você primeiro tem que integrar a ECF, para que ele faça a integração do plano de contas, para depois de processar a ECF, você vai processar o LALUR, porque o LALUR ele não importa o plano de contas, tá ok? Da mesma forma, vai apresentar os parâmetros lá, você deve definir. Ali você vai colocar se vai vir os lançamentos extemporâneos, ambos ou os normais, tá ok? Que também vai gerar porque ele vai refletir e vai levar para o LALUR, tá? O lançamento extemporâneo. Lá, como eu havia demonstrado anteriormente, ele vai gerar aqui na rotina TAFA 311 o lançamento extemporâneo, depois de integrar da contabilidade lá da rotina de escrituração para o TAF. Aqui nós temos o cadastro do tributo através da rotina TAFA 430, tá ok? Deve ser definido aqui o cadastro do tributo. Aqui o cadastro do período TAFA 444, você deve definir também o cadastro do período. Do evento tributário, TAFA 433, você vai colocar aqui o evento tributário e relacionar, né, os seus lançamentos. O lançamento da parte B, lembrando que a ECF, o LALUR, só leva para o TAF a parte A. Então, a parte B você deve definir aqui o que vai ser exclusão, o que vai ser adição, vai ser necessário você entrar na rotina e definir, tá ok? A rotina é a TAFA 433. Cadastro de vigência também, você deve cadastrar, TAFA 438. Aqui, a rotina TAFA 443, você vai lá fazer a inclusão lá dos eventos, né? Para situação especial, incorporação. Aí você deve cadastrar lá no TAFA 440, fazer o cadastro do período, né, de apuração. E no TAFA 443, o evento. Aqui, a rotina TAFA 322, lá, lá no TAF, tá ok? Ele vai apresentar lá os valores que foram integrados e você deve cadastrar lá os períodos também. A rotina TAFA 319 também, você vai cadastrar os períodos, tá? De acordo com sua forma de apuração. TAFA 436, você vai cadastrar aqui a parte B. Depois que você fizer esses cadastros, que são os primordiais para integração da ICF e do LALUR, né, dos dados do LALUR para cá, você vai fazer a simulação, né, você faz a simulação e depois você vai fazer o encerramento e depois enviar para a ICF, que aí o seu LALUR, os blocos M, vão ser integrados lá para o arquivo da ICF. Sobre o pacote de atualização, ela é disponibilizada lá na página centralizadora da ICF, tá ok? Lá você tem o pacote, dentro do pacote tem um dicionário, e no TDN foi publicado um dicionário, o diferencial lá, o completo. Você deve aplicar primeiro ele, rodar o PDDistre, para depois aplicar o dicionário que está dentro do pacote, tá? Aí você vai aplicar o dicionário 2 vezes, depois aplicar o pacote. Das 2 vezes que você trocar o arquivo do dicionário, você tem que rodar o PDDistre. Depois de aplicar o pacote, você tem que rodar o PDTAF. Lembrando que depois desse processo, você vai fazer a autocontida lá do TAF, tá? Limpando o parâmetro MV Valticom, para que as tabelas autocontidas do TAF sejam atualizadas. Algumas considerações quanto à sua atualização. Lá o arquivo, né, que você deve fazer a exclusão lá da pasta System Load, tá? Também aqui, você deve verificar, se depois de aplicar a patch, se os fontes foram atualizados, se estão compatíveis com o que tem lá no arquivinho context dentro do que foi liberado na patch. Os parâmetros, como eu havia dito, MV Valticom,
Ele deve estar, deixar em branco para você rodar a autocontida. O TAF Tally, TAF TDB, o TAF Wizard e o int, todos eles precisam estar configurados corretamente, tá? Caso contrário, não vai integrar os dados da contabilidade para o TAF. Nós temos uma ferramenta que é o checklist, que ele auxilia, que aí você consegue, através dele, verificar se as suas contas estão amarradas corretamente, se a sua conta foi amarrada a uma conta divergente, por exemplo, tem uma conta de ativo amarrada a uma conta de resultado. O checklist ele vai apresentar se, por um acaso, alguma tabela sua estiver com compartilhamento incorreto, tabelas da contabilidade, até mesmo as tabelas do TAF, por exemplo, eu tenho a minha CT1 exclusiva, plano de contas na contabilidade, e minha C1O, que é o plano de contas do TAF, compartilhado, ele vai apresentar que essa tabela está com compartilhamento incorreto, para você poder fazer o ajuste. Ela é uma ferramenta para auxiliar o cliente a ajuste de ambiente, tá? Do que deve ser configurado. Não deve ser utilizado somente para envio para o suporte. Se estiver apresentando seu checklist que seu compartilhamento está incorreto, faça o ajuste desse compartilhamento. Lembrando que não se deve mudar o compartilhamento do Proteus, né? Da contabilidade. Sempre o do TAF, tá ok? Lá ele vai apresentar se o seu ambiente está atualizado. Caso não apresente nenhum erro, e mesmo se você não consiga integrar, você encaminha o checklist para o suporte, mas sem nenhum erro de compartilhamento, demonstrando para que, através dele, a gente tem como ter acesso à data da sua lib, à data da sua build, e as informações para a gente analisar o seu caso, tá ok? Olha lá, como eu havia dito, ali em cima ele apresenta para a gente que o compartilhamento está divergente. Ali em tela ali é da ICF, um pouco mais para baixo da ICD, perdão, um pouco mais para baixo apresenta da ICF. Ele apresenta igualzinho está apresentando ali da ICD, ele vai apresentar da ICF ali embaixo. Que aí você vai clicar e ele vai apresentar a relação do que está incorreto para você fazer o ajuste, tá? Ele fala se os fontes, a data dos seus fontes para você também ter acesso, se as procedures estão instaladas. Aqui, ó. Ele vai apresentar ali o compartilhamento diferente, tá vendo? Da contabilidade com TAF. Aí ele permite a impressão do checklist para você poder fazer o ajuste no seu ambiente do que está incorreto. Aqui, ele apresenta lá a configuração, se, por exemplo, a minha conta não tem a natureza, ou está com a natureza divergente, ele vai apresentar. Através da página centralizadora, tá? Você vai ter acesso a fax, documentações, tudo que nós publicamos de atualizações está disponibilizado lá na central da ECF, tá? Caso você precise encontrar alguma PET, algo para tirar sua dúvida, acesse a nossa central ECF, que lá você vai ter acesso às informações necessárias, as últimas atualizações também disponíveis. Agora nós vamos verificar se ficou alguma dúvida aqui no chat, tá? Só um minutinho, por favor. Ver se tem alguma dúvida para ser esclarecida. Só um momento. A Juliana pediu aqui para eu explorar um pouco mais sobre a rotina de inclusão do Lalur no TAF. Eu queria que, se possível, ela esclarecesse pontualmente qual que é a dúvida, porque é muito abrangente. Todos aqueles cadastros são primordiais para qualquer entrega do Lalur, sendo ele estimativo, por balanço, para lucro presumido, lucro real. Qual é exatamente a sua dúvida? Juliana, por favor, se possível. Juliana, eu vi que você mencionou que não conhece ainda, né? Nunca utilizou a rotina e pediu um material para apoio. Eu encaminhei um link para você, mas eu também estou subindo aqui nos documentos, aí através do webinar, o PPT que eu apresentei aqui, tá bom? Todas aquelas rotinas, elas são primordiais para a geração do Lalur, tá ok? Aqui na aba documentos, tá? Eu estou liberando ele aqui já. Tá subindo já o documento, falta um pouquinho para terminar de subir, vocês vão ter acesso a ele, tá ok? Para você baixar. Pessoal, só estou aguardando o PPT subir aqui para vocês terem acesso a ele, tá? Porque aqui não foi mais colocado nenhuma dúvida para que a gente finalize a apresentação, tá ok? Se você não tem mais nenhuma dúvida, nossa apresentação já se encerrou, só aguarde, se você tiver interesse, a documentação subir aí.
tá? O PPT nos documentos. Pronto, o documento já está disponibilizado ali, tá? O PPT que eu acabei de apresentar, com todos os passos, todos aqueles detalhes que eu apresentei. Se você não conseguiu ver algum detalhe, dá uma olhadinha no documento, tá? Tá ali nos documentos, junto com o que o Douglas disponibilizou, tá junto, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vou passar para o Douglas finalizar, tá, essa apresentação. Se caso a sua dúvida não tenha sido esclarecida, seu problema não tenha sido resolvido, abra um ticket com a gente para a gente poder te ajudar melhor, tá ok? Eu agradeço a atenção de todos. Só um minutinho que eu vou passar para o Douglas, tá ok? Obrigada. Bom, pessoal, aqui é o Douglas, tá? Do time da consultoria de segmentos. Eu agradeço aí a participação de todos. Na tela aí tá a parte do espaço fiscal aí direcionado aos clientes, tá? Toda atualização, tudo que há de novo em obrigações acessórias e notícias tanto fiscais e trabalhistas estão disponíveis aí diariamente no espaço para vocês, tá bom? A gente agradece a participação de todos e até o próximo evento. Boa tarde a todos. Obrigado.